Prefeitura anuncia 2 concursos públicos de salário e chegam a R$17 mil. De olho nas ações do governo do estado, o Ministério Público cria grupo de trabalho para monitorar a crise no sistema de saúde. Fronteira do Brasil com a Venezuela está fechada e governador de Roraima teme que o estado fique sem energia elétrica. Guaidó exige a abertura da fronteira com o Brasil. Brasil mantém ajuda à Venezuela mesmo com a fronteira fechada. Vice-presidente vai à Colômbia para discutir crise venezuelana. Padre brasileiro acusado de abusar sexualmente de freiras e noviças é excomungado pelo Papa e afastado da igreja. Colômbia implode hoje fortaleza de Pablo Escobar para construir parque. Corpo de homem com pés e mãos amarrados com sinais de tortura encontrado no ramal do Brasileirinho. Durante briga, homem morre ao ser jogado contra a sarjeta. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Essa é a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 50 milímetros, o que, se acontecer, nos remete a muita água. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, no 19º andar do Palácio do Comércio, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. A velocidade do vento é de apenas 2 km/h. É sexta-feira, 22 de fevereiro. São passados 53 dias do ano. Faltam 312 para terminar 2019. Dia de Cátedra do Apóstolo São Pedro. O Rio Negro, nas últimas 48 horas, subiu só 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 26 centímetros. Foram normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante a madrugada. O que aconteceu nesta data? A bailarina norte-americana se apresenta pela primeira vez na Europa no dia 22 de fevereiro de 1900. Duncan causou uma verdadeira revolução no mundo da dança e, em sua época, se negando a seguir padrões e regras pré-estabelecidas. 1993, ONU aprova a criação de um Tribunal Internacional de Crimes de Guerra na antiga Iugoslávia. 1998, o filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, recebe o Urso de Ouro, o melhor filme, e o Urso de Prata de melhor atriz para Fernanda Montenegro no Festival de Berlim. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Local. 13 Terezas, ou seja, cordas improvisadas feitas com lençóis, foram apreendidas durante revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Combagem, em Manaus ontem. Um radiocomunicador também foi encontrado em uma cela do complexo, que fica no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. Na cela, os policiais militares também encontraram um celular, uma faca artesanal, um radiocomunicador e um batedor, uma espécie de martelo feito de maneira artesanal. A ação foi iniciada por volta das 6 horas da manhã de ontem e todos os pavilhões da unidade foram revistados. Pelegrini, de novo, tinha até radiocomunicador. Como é que passa isso, Pelegrini? Pois é, né, Paulo? Essa é a grande interrogação. Como é que passa isso diante de tanta fiscalização aí por parte da FEAP, da Humanizare? Ainda assim, esse tipo de material entra e toda vez que tem revista, nunca os policiais saem de mão abanando. Sempre encontram material, eles fazem por lá as facas artesanais, já estão fazendo até martelo por lá de maneira improvisada também. E agora, para surpreender, um rádio de comunicação também foi encontrado dentro do presídio. Pelegrini, taxistas e mototaxistas de diversas cooperativas da cidade percorreram e fecharam várias avenidas de Manaus durante uma manifestação na manhã de ontem. Eles chegaram a interditar a Avenida Constantino Neri e, por volta das 11 horas, bloquearam o trânsito na frente da sede da Prefeitura na Avenida Brasil. Os profissionais pedem igualdade do projeto de lei que regulamenta a atuação do transporte por aplicativo na cidade, concorrentes dos taxistas e mototaxistas. Segundo o presidente da Rádio Táxi Golfinho e da OCB Marcelo Neder, eles exigem a regulamentação dos aplicativos com limite. Atualmente, apenas 4 mil taxistas regulamentados contra 42 mil motoristas de aplicativos, segundo ele. Pelegrini, essas manifestações de ontem causaram transtornos e muito ao trânsito da cidade. Pois é, Paulo, eles queriam uma manifestação para chamar a atenção da população, mas não foi bem assim não. Infelizmente atrapalhou a vida de muita gente, Paulo Guerra. Foram milhares de pessoas que ficaram aí presas em grandes congestionamentos,
pessoas que tinham compromissos, pessoas que estavam indo, quem sabe, para o médico, para algum compromisso sério, acabou perdendo aí de 2 a 3 horas no trânsito. Ali naquela área da zona oeste da cidade, Paulo, Avenida Brasil, Avenida Caco Caminha, foi um verdadeiro pandemônio devido a essa manifestação que atrapalhou e muito a vida de quem queria ir e vir. A reivindicação, aí vão acertar lá para ver se é justo ou não. O que não vale é atrapalhar a vida da população, é atrapalhar a vida de quem não tem nada a ver com essa manifestação. Atrapalhou muito, Paulo, a vida de quem estava dentro de ônibus, né? Eu vi ontem um motorista falando na televisão, inclusive, que ele perdeu o horário dele de almoço. Outros que estavam indo para aula também perderam ontem aula devido a essa manifestação que ocorreu lá na área do bairro da Compensa. Pois é, Pellegrini, ainda há pouco aqui eu estava aqui no aplicativo Mano, as pessoas reclamando contra a desordem lá na Manaus 2000, onde se improvisa de tudo. As calçadas ali estão todas quebradas já, muitos botecos foram construídos ali à margem e próximo, ali no bairro do Japim. E postos de lavagem à margem da pista, cavaletes. A gente tem denunciado isso aqui, um ouvinte está aqui reclamando e muito dessa desordem ali naquela área. E nunca se tomou uma providência para fazer um arrastão ali, inclusive tem carros velhos estacionados também ali, Pellegrini. Pois é, Paulo, Lava Jato, né, no meio da rua. Lava Jato, gente, lá na Manaus 2000, não é dentro de algum estabelecimento, não, é no meio da rua realmente. Colocam lá aquelas bombas d'água e lavam os carros no meio da rua. Tem também terra preta para vender lá naquela área. Tudo que eu estou falando é no meio da rua. E carros, como o Paulo Guerra colocou muito bem, também são abandonados ali na Manaus 2000. E essa via hoje, a Manaus 2000, é uma via muito procurada de quem vem, por exemplo, da zona leste do distrito para acessar a Cachoeirinha e posteriormente o centro da cidade. O ouvinte Marcelo, ele diz aqui, gostaria de relatar sobre a Avenida 2000 que vai na Silves, até o sinal próximo a Seduc no Japim. As oficinas e postos de lavagem colocam cones e placas no meio da rua, deixando os carros sem ter onde transitar e também colocando em perigo a vida dos transeuntes, Pellegrini. É verdade, Paulo. Quem anda por aquele local, né, percebe realmente que a situação é muito complicada, é muito perigosa. Tem um viaduto que foi feito ali, ficou bonito, deu melhor fluidez ao trânsito, mas a via em si está muito ruim de trafegar lá pelo local, principalmente naquele trecho próximo ali à Avenida Buriti, que dá da Avenida Buriti, próximo a Valdomiro Lustosa e logo depois a Manaus 2000, ali próximo da Seduc. Também o negócio ali é aquela área a pior parte da Avenida Manaus 2000 é aquela ali, Paulo, dali da Valdomiro Lustosa até o viaduto. Pellegrini, ontem tivemos aquele assalto aqui no centro da cidade que culminou na morte de um homem com 4 facadas. E posteriormente um corpo de um homem com pés e mãos amarrados foi encontrado com sinais de tortura de novo no ramal do Brasileirinho. De novo, Paulo, mais um crime, mais uma desova, né? Mais um crime que acontece ali no ramal do Brasileirinho, que já não é mais nenhuma novidade. Nós sempre aqui no Jornal da Manhã estamos trazendo as informações, ou as pessoas são assassinadas ou jogadas tipo desova lá no ramal do Brasileirinho, que dessa vez foi mais uma vez palco de morte. O homem com mãos amarradas, pés amarrados e a boca amordaçada foi morto naquela área ali, Paulo Guerra, e o corpo foi encontrado no dia de ontem. Pellegrini, durante uma briga, 2 homens brigavam, de repente um foi jogado de encontro a uma sarjeta. Pellegrini bateu com a cabeça e morreu na hora. Morreu na hora, foi na rua Venezuela, Paulo Guerra, no bairro Tancredo Neves, né? A vítima tinha 23 anos de idade e vai passar ainda por exame de necrópsia. Houve uma briga entre 2 homens e esse daí acabou levando, né? Foi agredido, levou um golpe aí do oponente e acabou caindo com a cabeça na sarjeta. Paulo, não foi nem preciso chamar o SAMU. Ele logo depois caiu, acabou morrendo. O carro do Instituto Médico Legal foi acionado para trazer o corpo até a sede do IML. Nas proximidades ali da Secretaria de Fazenda, ali no Aleixo, teve uma confusão entre 3 travestis, Pellegrini, e todos 3 gostavam de um tal besourão. O que foi que aconteceu, Pellegrini?
Rapaz, o Besourão Paulo Guerra anda muito por aquela área. Ele faz estilo magro, assim, põe a calça igual do Mazzaropi e sai andando por ali. Ele é um homem famoso, né, por ser Besourão. Estava por lá na área, Paulo, e três daquelas pessoas que trabalham ali naquela área, daqueles travestis, brigaram pelo amor do Besourão. Isso foi na noite de ontem. Ele tinha um caso com os 3, era Pelegrini? Ele tinha caso com os 3, Paulo. A vida dele é pautada na besouragem. E como é que terminou isso aí? Foi pra polícia ou não? Não, Paulo, não foi precisação da polícia não, porque logo o Besourão optou por um dos 3 que estavam brigando, Paulo Guerra, e saiu aí de mãos dadas e tomaram rumo ignorado. A confusão vem depois, não é? É depois é que acontece. Pelegrini volta daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, Paulo, sem antes de ver que a Prefeitura Municipal de Manaus agindo, né? Na rua, foi um pedido nosso aqui no Jornal da Manhã, na rua Uberlândia, no bairro Grande Vitória. O engenheiro Marco Aurélio está fazendo um grande trabalho, fazendo uma ação de tapa-buracos lá no bairro Grande Vitória, na rua Uberlândia. Então a gente agradece aí o pedido que foi feito aqui no Jornal da Manhã, a toda a equipe da CEMIF e principalmente ao engenheiro Marco Aurélio pelo grande trabalho que está sendo realizado na rua Uberlândia, no bairro Grande Vitória. O tráfego de veículos será interrompido em trechos de várias ruas do centro da cidade e da Zona Sul neste fim de semana para a realização do Carnaval da Banda da Difusora neste sábado e também a Banda do Boulevard na Praça 14. A Prefeitura de Manaus colocará os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans atuando nas interdições e no monitoramento do tráfego nas áreas ocupadas pelo público. Os postos do Sistema Nacional de Emprego Cine Manaus vão selecionar para 29 vagas de emprego nesta sexta-feira a partir das 8 horas. Há oportunidades para consultor comercial, gerente de loja, mecânico de produção, entre outras funções e chances para pessoas com deficiência. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, também disponibiliza 57 vagas de emprego nesta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Jama Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. 6h06 em Manaus. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Energia restabelecida, mas que ainda não ganhou a total confiança do povo. Muita gente ainda suspeita e teme a escuridão, já que o Manacapuru sofreu com a falta de energia. E até então não se tem uma notícia concreta da verdadeira causa de tamanho apagão. Não se sabe realmente o que foi que aconteceu. Essa suspeita de roubo de cabo não está pegando nada bem aqui não. Mesmo assim, a vida do Manacapurense volta à sua rotina, os alunos voltam às aulas, a água volta às torneiras, comércio reabre e tudo parece normalizar. Agora, muita gente questiona como virá a conta de luz no final do mês. Entrevistamos o prefeito, Beto D'Angelo, e perguntamos sobre essa volta da energia e ouça o que ele falou. Na verdade, Zé, nós estamos aguardando uma nota oficial da Eletrobras, Amazonas Energia, nos informando se é definitivo ou se é paliativo o serviço que foi feito ontem. Passamos por um momento muito difícil, a cidade teve que se adequar de uma forma urgentíssima, então infelizmente nós ainda não temos essa nota oficial, estamos aguardando. Ontem mesmo demos entrada no Ministério Público, uma ação protetiva aos nossos munícipes, uma vez que o prejuízo, como você falou em a sua matéria anterior no dia de ontem, é imensurável, não dá para calcular. Ontem ele terminei que o secretário fizesse um levantamento de todo esse prejuízo causado para que a gente, mediante o posicionamento da Eletrobras, caso seja paliativo, nós decretarmos estado de emergência, vamos levar os dados junto ao governo do estado, junto ao governo federal, de que forma eles podem nos ajudar com geradores, com suprimentos e dentre qualquer demanda que possa gerar. Manacapuru não tem uma termoelétrica mais, já foi desativada por completo, então é muita responsabilidade que precisa ser discutida para que não ocorra mais esses transtornos que aconteceram no município de Manacapuru. O prefeito disse ainda que o maior problema foi na distribuição de água na cidade. Para garantir a normalidade, o SAAI, órgão responsável pela distribuição de água no município, alugou grupos geradores de alta potência para não deixar faltar um líquido precioso nas casas. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus, através do aplicativo humano. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã é a Rádio Cidadã FM, lá na comunidade Novo Céu, em Altaz.
Encerrando a programação da 5ª Semana Regional de Conciliação em Precatórios, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, realizará a entrega de certificados negativos e precatórios para entes públicos que quitaram seus débitos exercício de 2018. A cerimônia acontecerá hoje no mini auditório do Fórum Trabalhista de Manaus às 9 horas. Uma lei que proibia a reprodução do conceito de ideologia de gênero na grade curricular das escolas públicas municipais de Manaus foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A lei impedia que os alunos da rede municipal pudessem receber a inserção de orientação aplicada à implantação e ao desenvolvimento de atividades pedagógicas do assunto referido. Durante a ação judiciária, a relatora da ADI, desembargadora Carla Santos dos Reis, em seu voto, afirmou que a lei aprovada pela Câmara Municipal de Manaus usurpou competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O assunto agora é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP 2019. J. Rai tem os detalhes. O Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, está com inscrições abertas para a 15ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. A competição, que conta com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é destinada a alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio, matriculados em escolas públicas municipais, estaduais, federais e particulares. Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP se propõe a contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, o coordenador da OBMEP no Amazonas, Disney Douglas de Lima, destacou outros pontos importantes que devem ser observados pelos alunos interessados em participar da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019. Para que você participe dessa competição, a sua escola tem que se inscrever. Cobre do seu gestor, cobre do seu professor para que ele inscreva a sua escola. Você também pode entrar em contato pelo site www.obmep.org.br. Os alunos premiados nessa competição, eles são convidados a participar de um programa de iniciação científica, que inclusive tem uma bolsa de estudo. As inscrições para a OBMEP 2019 podem ser feitas pela internet até o dia 15 de março deste ano no site www.obmep.org.br. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h11 em Manaus. Aqui através das redes sociais, um ouvinte está dizendo que de novo as balsas continuam passando e batendo no barranco na comunidade Furo do Paracuba, causando problemas aos moradores ali do furo, e hoje de novo aconteceu. E eles reclamam pela passagem de embarcações de grande porte ali no furo do Paracuba. O vice-governador e secretário de Saúde, Carlos Almeida, deu continuidade ontem às tratativas com a Universidade Federal do Amazonas para a parceria que irá ampliar a oferta de leitos na rede estadual de saúde. Os termos do convênio estão sendo estudados pela área técnica da UFAM e da Suzam e deverão estar prontos até a próxima semana, segundo o que foi conversado na reunião. O acordo irá permitir a oferta de leitos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, pertencente à universidade, tendo como foco as áreas de cirurgias gerais, unidade de terapia intensiva e cuidado com renais crônicos. Um acordo para ressarcir dano causado ao patrimônio público em esquema fraudulento que envolveu transportadoras e ex-funcionários da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, foi firmado ontem. De acordo com o Ministério Público Federal, a transportadora envolvida no esquema deverá pagar R$150 mil em multa, sob pena de aumento em 15% do valor acordado em caso de descumprimento. A situação foi denunciada na Operação Rio Nilo em 2016, quando o Ministério Público Federal revelou o esquema de fraudes e corrupções em operações fiscais. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal a homologação do acordo e a extinção do processo em relação à transportadora Americana Limitada, em decorrência do ressarcimento integral do dano.
governo. O vice-líder do governo da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel do PR, pediu nesta quinta-feira que a Defesa Civil do Estado intensifique o trabalho de atendimento às famílias, especialmente nas comunidades rurais, nas calhas do Purus, Juruá, Alto Solimões, Madeira, Médio Solimões e Baixo Solimões. As localidades estão com status de atenção e alerta por conta do período de cheia dos rios. O deputado Álvaro Campeiro do PP apresentou na Assembleia projeto de lei que visa reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da gasolina no estado. Segundo o parlamentar, o projeto de lei tem por objetivo a redução do ICMS de 25% para 17%, diminuindo o valor da gasolina, que atualmente custa em média de R$3,30 o litro para R$3,10. Nós já tivemos o ICMS de 17%. Hoje o ICMS é de 25% e isso impacta diretamente no preço final do combustível. Eu apresento ainda hoje nesta casa uma indicação ao governo do estado para que se faça a redução progressiva do ICMS em 2% ao ano. E nós chegaremos ao final do mandato do governador com o patamar de 17%. Sem que isso cause um impacto negativo no orçamento, e com isso, automaticamente, se há redução do valor do tributo, é claro que isso deve ser repassado ao consumidor. 6h15 em Manaus. O acompanhamento do processo licitatório para um novo sistema penitenciário no estado pela Assembleia Legislativa foi uma das decisões tomadas durante a reunião entre os deputados e o secretário estadual de Administração Penitenciária, Tenente Coronel Marcos Vinícius de Oliveira Almeida, na manhã de ontem, na sala da presidência do Poder Legislativo. De acordo com a vice-presidente da Assembleia, a deputada Alessandra Campeiro, do MDB, a reunião com a cúpula da secretaria mostra que os deputados estão insatisfeitos, principalmente com a Humanizare, empresa que atualmente é responsável pelos presos no estado. A deputada afirmou que o atual governo reconhece os erros do contrato com a Humanizare e quer iniciar um novo processo licitatório. Alessandra afirmou que o próprio secretário quer desvendar a caixa preta do sistema. O meu objetivo, e acho que da maioria dos colegas, é a gente poder influenciar ou questionar e opinar na elaboração disso como fiscais do povo, né? Para ver se as coisas estão sendo feitas corretamente. O secretário coloca que há erros contratuais, há erros no projeto básico, há contratos que foram renovados continuamente sem que houvesse correções e por isso essa urgência em fazer um processo licitatório. Inclusive ele coloca que o processo licitatório, os pregões que estavam em andamento anteriormente relativos ao sistema prisional que foram cancelados, havia problemas no projeto básico questionado por empresas de outros estados que alegavam que não podiam sequer participar do certame. O que nos pareceu é que o que havia era um grande edital alfaiate, né, direcionado para algumas empresas, e agora a gente quer um processo aberto. 6h16. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, do PSD, questionou se a extinção da relação com Cuba é mais importante do que a presença de médicos nos municípios do interior. O deputado fez o questionamento se referindo às vagas em aberto no estado, que totalizam 216, prejudicando pelo menos 600 mil pessoas. Em seu pronunciamento, Josué Neto afirmou que a falta de médicos, principalmente na zona rural e áreas indígenas, é uma preocupação, já que os moradores estão sem os profissionais há 3 meses. Josué Neto, a pedido da primeira vice-presidente da Assembleia, a deputada Alessandra Campeiro, do MDB, concedeu uma sessão de tempo para o secretário do município de Tapauá e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Januário Neto, que discorreu sobre o problema da ausência dos médicos no interior. Invocando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e apontando para os últimos incidentes na saúde noticiados na mídia local, o Ministério Público do Estado decidiu criar um grupo de trabalho a fim de monitorar as medidas adotadas no governo Wilson Lima para o enfrentamento da crise no sistema de saúde. Integra a equipe até o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, além das promotorias de Patrimônio Público e de Defesa dos Direitos à Saúde Pública. 2 concursos públicos com total de 50 vagas foram anunciados nesta quinta-feira pela Prefeitura de Manaus. Os aprovados irão atuar na Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia
Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF, as remunerações chegam a R$17.400. Os editais foram divulgados no Diário Oficial do município e prevêem cargos para nível superior como auditor fiscal e técnico em tecnologia da informação e também para nível médio como assistente técnico fazendário e programador. O total de vagas, 5% serão destinadas para pessoas com deficiência. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da organizadora do concurso e o valor das inscrições varia entre R$125 e R$265. O prazo para efetuar a inscrição encerra no dia 5 de abril. As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 do mês de maio e as discursivas no dia 4 de agosto. Polícia. Peregrino, um ouvinte está aqui fazendo a seguinte colocação. Não tenho nada contra quem quer ganhar seu dinheiro honestamente, mas a situação no estacionamento do 28 de agosto está sem controle. Existem muitas barracas de vendas no estacionamento do pronto-socorro, muitas vezes impedindo quem vai visitar um parente ou até mesmo ir a uma consulta de conseguir estacionar seu carro. É verdade, Peregrino, isso? Tem muito vendedor realmente, Paulo, as pessoas estão lá vendendo aquele famoso café da manhã, né? Lá naquela área ali, Paulo Guerra, mas a grande maioria não atrapalha não, é um ou outro ali que coloca a banca um pouco mais para estacionamento, mas a grande maioria trabalha direitinho sem atrapalhar ninguém, Paulo. Peregrino, uma outra história aqui que vem pela rede social, nada a ver com polícia, mas é bom que se fale. Um ouvinte disse, estou triste, acredite que o Porto de Iranduba só tá de enfeite, desde o ano passado é o único cartão postal que tem Iranduba e os repórteres de Iranduba não falam nada sobre o assunto. Diz que o Porto realmente não serve para nada, Peregrino. Pois é, Paulo, eu discordo, né? Eu me dou o direito de discordar. Eu acho que o Iranduba não tem só aquele cartão postal, um município bonito, que tem muita coisa para se ver no município de Iranduba. Em relação ao Porto, precisa de uma reforma sim, mas está em operação todos os dias. Os nossos repórteres lá são competentes, pessoas honestas. Acho que esse daí que participou aí pela rede social, com todo respeito, deve ser esses que estão de mal com a vida e sai aí falando de todo mundo. Mas Peregrino, mas é bom que a gente dê voz também às pessoas que discordam. Sim, Paulo Guerra, né? Até mesmo esses que são de mal com a vida. Peregrino, e o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que no pronto-socorro 28 de agosto, Paulo, tivemos uma movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Um outro homem também deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento no pronto-socorro João Lúcio, movimentação também considerada das mais tranquilas. Paulo Guerra, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele apanhou no bairro Tancredo Neves, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que ele brigou com o ex-cunhado. Os dois começaram uma discussão, essa discussão foi se acalorando e o que chegou para brigar armou-se com o pau e sentou-lhe na cabeça do ex-cunhado, que deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, no João Lúcio, à noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra, um homem deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ele foi agredido com um pedaço de pau e o motivo da briga não se sabe ainda. Essa discussão que terminou com essa agressão aconteceu no bairro Cidade de Deus, era por volta de 19h30, era noite de ontem. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um acidente de trânsito, um atropelamento. Um rapaz foi atropelado por uma moto por volta de 20h32, era a noite de ontem. As informações dão conta de que o motoqueiro não vinha em alta velocidade não. Entretanto, o rapaz estava atravessando a rua, conversando, falando ao celular, no momento em que foi atropelado. Ele a moto bateu em cheio, ele não teve fratura, se ralou um bocado, foi levado ao pronto-socorro. Já o celular que ele falava teve perda total.
pipocou todo na rua depois do atropelamento de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia militar num grande trabalho, prendeu 11 pessoas suspeitas de envolvimento no crime, como tráfico de drogas e roubos, e apreendeu um adolescente também durante patrulhamento extensivo, né, à noite e madrugada. Era por volta de 23 horas quando policiais da Força Tática prenderam uma mulher de 45 anos, 2 homens de 25 e um outro de 38 anos. Essas prisões aconteceram lá na rua 7 de Maio, que é a principal lá do bairro de Santa Tealvina. Essa turma toda, esses bandidos, estavam em um veículo Prisma branco, eles estavam cometendo assaltos, estavam sendo aí monitorados pela polícia. Com o trio foram encontrados 12 celulares roubados, 3 bolsas roubadas, balanças de precisão para fazer a medida da droga, 38 porções de oxi, porção média de cocaína e uma porção média de maconha, além de um revólver calibre 38. Os bandidos foram levados ao 6º DIP, o principal DIP da Cidade Nova. Grande trabalho da polícia durante aí a noite e madrugada. Já na Avenida Grande Circular, no bairro de São José, 2 homens, um de 23 anos e outro de 28, foram presos. Eles estavam aí fazendo graça na rua, estavam vendendo drogas e, de acordo com a polícia, eles foram presos. Uma mulher também de 19 anos também foi apreendida, com ela 210 trouxinhas de óxido e uma balança de precisão. Polícia militar nas ruas, trazendo aí a segurança para as pessoas e prendendo muita gente aí que estava vendendo droga. Noite e madrugada muito produtiva por parte da Secretaria de Segurança, do Comando Geral da Polícia Militar aí, que estão de parabéns pelo grande trabalho realizado aí na noite e madrugada, tirando bandidos de circulação. Um homem de 41 anos foi preso no finalzinho da tarde de ontem, após ameaçar o vizinho com um revólver. O homem estava possuído, estava endiabrado. Ele estava em uma casa localizada no bairro de Santa Tealvina, até que os policiais chegaram até o suspeito após a denúncia. Ele estava ameaçando todo mundo, estava armado, e de acordo com os policiais da Rocan, esse homem estava aí, a prisão aconteceu após denúncia no Disque Denúncia da Rocan. Atenção, anote aí o número da Rocan, o número do WhatsApp para você chamar, a viatura vai imediatamente ao local, você faz um contato direto com a Rocan, anote aí o telefone, atenção, é o 99280 7574. Pegue a caneta, prepare o celular que nós vamos repetir o número do WhatsApp da Rocan para você fazer a sua denúncia e não precisa se identificar. É o 99280 7574. Esse é o telefone, é o contato da Rocan para você fazer a sua denúncia. A Rocan, que faz um policiamento de excelência junto com a Força Tática, os 2 principais batalhões da Polícia Militar do Amazonas. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e os pés também amarrados. O corpo pode ser de um jovem de 18 anos de idade que estava desaparecido. O cadáver foi jogado de bruços em um trecho do ramal do Brasileirinho. O ramal do Brasileirinho tem a sua entrada ali no bairro Jorge Teixeira, e de acordo com a Polícia Militar, os policiais fizeram ali um patrulhamento, mas não foi encontrado ninguém que pudesse ser acusado pelo crime. O crime aconteceu ali nas proximidades do balneário do Pau Oco, logo na entrada do ramal
do Brasileirinho. Falei nas proximidades do balneário do Pauoco, senão depois vê o pessoal do Pauoco, olha, não foi no Pauoco, eu não estou dizendo que foi no Pauoco, mas foi lá perto do Pauoco, onde esse jovem que foi morto teve o corpo encontrado. Outra morte, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era a noite de ontem, quando uma briga aconteceu por volta de 23 horas na rua Venezuela, no bairro Tancredo Neves. 2 homens começaram uma briga e um deles acertou uma bofetada no outro. Esse que levou a bofetada caiu e não teve sorte. Caiu de cabeça na sarjeta, bateu a cabeça na sarjeta e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Ele partiu dessa para pior após uma briga na rua Venezuela, no bairro Tancredo Neves. Isso aconteceu à noite de ontem. Tava tudo tranquilo no bairro, muita gente assistindo a novela quando a Valentina estava sendo seduzida pelo Leon. O homem que vira gato ontem seduziu a Valentina. E muitas coisas vêm acontecendo. Paulo Guerra também na área do bairro Tancredo Neves, e ontem culminou com a morte desse homem que morreu durante uma briga. Pensa numa bofetada, pegou-lhe uma mãozada e acabou batendo a cabeça na sarjeta e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra interagindo com nossos ouvintes. Um abraço a toda a comunidade do Guariba, aí do município de Manacapuru. Hoje o prefeito Beto D'Angelo inaugura uma escola maravilhosa, uma grande escola, e está em festa lá a comunidade do Guariba, está com o rádio ligado na difusora. Alô, moçada do Guariba! Hoje lá no Guariba tem festa no município de Manacapuru. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Na noite desta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a criação da Supercopa do Brasil. A nova competição terá início no próximo ano, em 2020. O vencedor do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil irão se enfrentar em jogo único em local previamente definido para a disputa da taça. Além disso, a CBF informou que irá apresentar ao Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro algumas mudanças no atual formato do torneio. O atual diretor executivo de gestão da CBF e futuro presidente da entidade, Rogério Caboclo, garantiu avanços na organização e nos níveis técnicos e disciplinar da competição. Outra proposta será a limitação das trocas de treinadores. A CBF irá propor aos clubes que possa ser feita apenas uma mudança de técnico durante a disputa da Série A. Por fim, a entidade pretende limitar o número de atletas inscritos a 40, divulgar uma campanha educativa em todas as competições nacionais pelo respeito à arbitragem e às regras do jogo, e um projeto para aumentar o público nos estádios na competição. Placar dos jogos de ontem: Libertadores da América. Libertad 1, Nacional da Colômbia 0. Copa Sul-Americana. Liverpool do Uruguai 0, Bahia também 0. O Bahia foi eliminado. Once Caldas 0, Deportivo Santana 2. Desportivo Santana foi classificado. Copa do Brasil. Criciúma 0, Oeste 0. Criciúma se classificou nos pênaltis, 7-6. Campeonato Amazonense. Manaus 2, Rio Negro também 2. Campeonato Paraense. Paragominas 1, Clube do Remo também 1. Jogos de hoje. Às 16h30 pelo Campeonato Carioca jogam Resende e Volta Redonda. Às 21 horas, Bangu promove a estreia de Ganso jogando contra o Fluminense. Estreia Ganso hoje jogando contra o Bangu às 21 horas. Últimas notícias. Bovespa vira no final do pregão e fecha em alta. E Bovespa fechou em alta de 0,4% a 96.932 pontos. O dólar subiu 0,78%, vendido a 3,76. Prévia da inflação fica em 0,34% em fevereiro, menor para o mês desde 1994.
Nos últimos 12 meses, a variação foi de 3,73%, abaixo dos 3,77% dos 12 meses imediatamente anteriores. O barril de petróleo Brent para entrega em abril começou a ser negociado nesta sexta-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $67,16, uma variação de 0,6% em relação ao fechamento da sessão anterior. O governo publicou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2019. A declaração deve ser apresentada entre 7 de março e 30 de abril pela internet. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis maiores que R$28.559,70. Calotes dados por empresas e governos estrangeiros geraram um rombo de 1,38 bilhão ao Tesouro Nacional entre 2017 e 2018. O valor é resultado dos repasses feitos pelo FGE, Fundo Garantidor de Exportações, e bancos brasileiros que financiaram exportações de empresas brasileiras depois que os importadores deixaram de pagar as parcelas de empréstimos. Venezuela e Moçambique lideram o ranking do calote internacional. Os dados foram obtidos por meio do LAI, a Lei de Acesso à Informação. O Papa Francisco excomungou o padre goiano Jean Rogers Rodrigo de Souza, conhecido como José Maria, por ser suspeito de cometer abuso sexual contra ex-freiras e ex-noviças. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Com a decisão, o religioso deixará de ser padre 19 anos depois de ter sido ordenado sacerdote. Ele é acusado de estuprar e molestar pelo menos 11 mulheres ligadas à organização que fundou a Fraternidade Arca de Maria. Horas depois do desembargador César Cury, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, mostrar confiança em uma resolução rápida do processo de mediação entre as famílias da vítima do incêndio do Ninho do Urubu, os familiares deixaram o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indignados e com críticas à postura do Flamengo nesse encontro. O pai do goleiro Christian Esmério, de 15 anos, uma das vítimas do incêndio que atingiu o alojamento das divisões de base do CT Jorge Elal, desabafou, disse que não houve adesão das famílias à proposta apresentada pelo clube e fez críticas afirmando que o Flamengo não tem resposta para as famílias. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse a senadores e deputados nesta quinta-feira, durante sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que irá rever a atuação de organizações não governamentais que atuam com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. De acordo com ela, há corrupção na FUNAI e na Secretaria Especial de Saúde Indígena. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou nesta quinta-feira o envio da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. É o primeiro movimento de tramitação da PEC que será analisada pela CCJ e por uma comissão especial antes de ir ao plenário da Câmara. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, votou ontem a favor do enquadramento da homofobia, que é caracterizada por condutas de preconceito contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, como crime de racismo. Com o voto do ministro, a Corte tem 4 votos para declarar a omissão do Congresso em aprovar a matéria e que o crime de racismo seja aplicado aos casos de agressões contra homossexuais até que a norma seja aprovada pelo parlamento. O motorista que matou 6 pessoas em janeiro de 2017 em Melbourne foi condenado nesta sexta-feira à prisão perpétua por um ato considerado um dos maiores assassinatos em massa na história da Austrália. Na ocasião, várias testemunhas relataram que viram corpos voando enquanto os pedestres corriam para escapar do automóvel que avançou em alta velocidade pelo centro de Melbourne, grande metrópole no sul do país. A fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela foi fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h30 de ontem, não às 8, como estava programado. Assim mesmo, o Brasil manterá o planejamento de ajuda humanitária à Venezuela, mesmo após o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciar o fechamento da fronteira.
A estimativa é fazer chegar à região fronteiriça alimentos e remédios neste sábado. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, afastou ainda a possibilidade de confronto na fronteira com os militares venezuelanos comandados por Maduro. Rego Barros afirmou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira saiu de Porto Alegre com 22,8 toneladas de leite em pó. A aeronave pousou em Brasília ontem à noite para ser abastecida com 500 kits de primeiros socorros e vai seguir para Boa Vista. Com a fronteira fechada, o agronegócio e abastecimento de energia e combustíveis na região de Roraima deve ser prejudicado, alertou o governador do estado, Antônio Denarium. Segundo ele, o estado depende da compra de energia elétrica do país vizinho porque não está interligado ao sistema elétrico nacional. Roraima é um exportador de alimentos para a Venezuela. Isso também pode comprometer o faturamento das empresas até o fechamento de algumas delas, afirmou. De acordo com o governador, a confirmação do fechamento da fronteira também poderá causar o desabastecimento de combustíveis nos municípios de Pacaraima, cidades mais próximas do país vizinho. Em Pacaraima, não há postos de combustíveis e a população atravessa a fronteira para comprar gasolina. A gasolina na Venezuela é muito mais barata. O valor é irrisório, em torno de 10 centavos o litro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, irá para a Colômbia na próxima segunda-feira representar o Brasil no Grupo de Lima, que reúne 14 países em um encontro em Bogotá, comandado pelo presidente colombiano Iván Duque, e no qual estará presente também o vice-presidente norte-americano Mike Pence. O porta-voz da presidência da República, Otávio do Rego Barros, confirmou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participará do encontro de Lima. A crise humanitária e o agravamento da situação política e econômica na Venezuela levaram o Brasil e 11 dos 14 países que integram o Grupo de Lima a reconhecer como presidente interino Juan Guaidó, considerado o governante legítimo. O líder do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente em exercício do país, exigiu hoje a abertura da fronteira com o Brasil depois que o presidente Nicolás Maduro decretou seu fechamento. O edifício Mônaco, ex-fortaleza do falecido chefe do narcotráfico Pablo Escobar em Medellín, será demolido com explosivos nesta sexta-feira pelo prefeito da cidade colombiana para construir um parque dedicado às vítimas do tráfico de drogas. O edifício Mônaco será derrubado. Não se trata de apagar a história, mas sim de começar a contá-la em honra a nossos verdadeiros heróis, as vítimas, indicou a prefeitura de Medellín em sua conta no Twitter. Os 8 andares do ostentoso bunker que certa vez protegeu o chefe do cartel de Medellín e sua família cairão às 13 horas de Brasília em um evento aberto ao público. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo brasileiro diz que protegerá a soberania que a ajuda humanitária à Venezuela está mantida. O estado de São Paulo, Mourão diz em hipótese alguma Brasil atravessará a fronteira. Estado de Minas, ministro do Turismo deve ser demitido caso comprovadas irregularidades, diz Mourão. 0 hora Porto Alegre, Moro nega contradição em falas sobre Caixa 2 e diz haver má interpretação. Edições impressas locais, Jornal do Comércio, município cobra indenização judicial por apagão. A crítica, agressão na maternidade é covardia, dizem vítimas de obstetra. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini.
A operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.